Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nessa sexta-feira. Sextou finalmente, uma semana aí mais pesada que o habitual pra gente que se informa, né? Muita gente no Brasil nem quer se informar porque sabe o desastre que estão as notícias, mas a gente precisa se informar até pra gente saber muito bem como é que estão as coisas, quais riscos a gente corre, em quem votar no ano que vem e tudo mais, né? É importante a gente estar por dentro. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aqui, isso ajuda bastante. Deixe seu comentário também. Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Junkert. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores do Entre Linhas. Sexta-feira agitada e com novidades vindas dos Estados Unidos, né, Mari? Mais um capítulo da ação do Rumble contra Alexandre de Moraes para a gente trazer para os nossos espectadores. Exatamente. Inclusive, a gente recebeu aqui já 2 vezes o advogado Martin De Luca, ele que é advogado de Trump, que atua aí por essa empresa do Trump. Ele já esteve aqui, vai estar conosco também na segunda-feira, então já dou um spoiler, um convite para o pessoal voltar ainda na segunda-feira, mas fato é que a gente vê aí uma ofensiva ainda maior contra esses abusos de Alexandre de Moraes, né? Pois é, Mari. Ele havia entrado com a ação, o Rumble e o Truth Social, que é a mídia social do Trump, haviam entrado com uma ação contra o Alexandre de Moraes em fevereiro desse ano, pedindo uma decisão liminar que impedisse que as ordens de censura ilegais do ministro Alexandre de Moraes viessem a produzir efeitos nos Estados Unidos. Que basicamente o que ocorre é que lá em fevereiro desse ano, o Alexandre de Moraes emitiu uma ordem determinando que o Rumble fornecesse dados relativamente à localização do Alan dos Santos. E essa forma de comunicação que se deu de forma ilegal. Porque a gente sabe que há 3 formas, basicamente, de você fazer com que uma decisão judicial de um país venha a produzir efeitos em outro. Há um tratado de assistência jurídica mútua celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos em 2001. A Convenção de Haia, que também regulamenta o trâmite para que países consigam com que suas decisões judiciais venham a produzir efeitos em outras jurisdições, e também as cartas rogatórias, que são uma forma também de constitucionária, que pelo costume foi, ao longo do tempo, também uma forma oficial de você fazer essas decisões produzirem esses efeitos em outros países. Então, e o ministro Alexandre de Moraes não observou nenhuma dessas 3 formas. Então, o que acontece é que o Rumble, diante dessa ordem secreta e ilegal, determinando que o Rumble e o Truth Social fornecessem dados sobre a conta de rede social do Alan dos Santos, que hoje se encontra exilado nos Estados Unidos, eles se negaram a cumprir essa ordem ilegal, pois essa ordem foi comunicada para o Rumble via e-mail, foi enviado para a diretoria jurídica da empresa via e-mail pelo STF, pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e eles decidiram entrar com essa ação lá em fevereiro. Ocorre que agora eles fizeram o que a gente chama de uma emenda à petição inicial, com uma série de outros pedidos envolvendo essa ação. Dentre eles, e aí vem uma novidade, um pedido de indenização pelos danos causados pelas ordens do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive levaram ao encerramento das atividades do Rumble no Brasil. Rumble, para as pessoas se lembrarem, é uma plataforma de rede social concorrente do YouTube. E que também, inclusive, foi criada lá em 2013, porque as redes sociais já vinham censurando algumas pessoas e fazendo o que eles chamam de shadow ban, que é você, de alguma maneira, limitar o alcance de publicações de determinados indivíduos, de determinados canais. E o Rumble surgiu nos Estados Unidos naquele momento como uma alternativa ao YouTube, reafirmando ali o compromisso da plataforma com a primeira emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão no seu grau máximo. Então, o que busca hoje essa petição protocolada pelo advogado do Rumble, Martin De Luca, que, como a Mari bem lembrou, já participou em 2 ocasiões conosco aqui, nos concedendo entrevista, eles pedem que um júri venha julgar os atos do ministro Alexandre de Moraes de censura e que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes não sejam aplicáveis nos Estados Unidos. Para as pessoas entenderem o júri nos Estados Unidos, a gente sabe que no Brasil, quando existe o tribunal do júri, apenas nos crimes dolosos contra a vida, nos casos de homicídio. Nos Estados Unidos, não apenas os casos criminais em geral são submetidos ao tribunal do júri, mas também os casos cíveis. Como esse é um caso que envolve responsabilidade civil e, portanto, é um caso cível, lá também é possível que jurados, pessoas do povo, venham a julgar essas causas. E o que o advogado do Rumble pede nesse processo é que um júri na cidade de Tampa, na Flórida,
que é onde se encontra ali o escritório principal do Rumble nos Estados Unidos e do Truth Social, que é a rede de mídia social do presidente Trump, seja instaurado um júri ali para eles apreciarem, então, se o ministro Alexandre de Moraes, primeiro, emitiu essas ordens de censura para censurar essas empresas de forma ilegal, pois ele descumpriu esse trâmite que existe regulando a relação entre as ordens jurídicas de países diferentes, e se essas ordens ilegais também interferiram nas atividades da rede social Rumble, porque também o Rumble não apenas é uma plataforma de rede social, mas também tem um serviço de nuvem, de armazenamento de dados. E a relação entre o Rumble e o Truth Social é que o Truth Social se utiliza dos serviços do Rumble de armazenamento de dados, de questão dos streamings. E, portanto, a partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes proibiu as atividades do Rumble no Brasil, isso interfere nos serviços de nuvem que ele presta para a rede social do Trump. E aí que eles pedem que os danos causados pela inviabilização de prestação de serviços por Truth Social no Brasil e no resto do mundo, pois o sistema deles de armazenamento de dados tem uma integração global e, portanto, a proibição desse serviço no Brasil acaba acarretando efeitos em todo o serviço do Rumble ao redor do mundo. Eles pedem que sejam apurado aí o alcance do dano causado à plataforma, que pode chegar à condenação eventual do ministro Alexandre de Moraes no pagamento de uma indenização na casa de dezenas de milhões de dólares. Então, mais aí um fato negativo para o ministro Alexandre de Moraes, que ganha mais repercussão nos Estados Unidos ainda, inclusive um dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos, a Fox News, que tem ali na sua rede de televisão as maiores audiências dos Estados Unidos e suas plataformas de artigos escritos também hoje está em primeiro lugar de audiência na mídia escrita americana pela internet. Eles noticiaram, inclusive, nessa semana, a carta que o Departamento de Justiça americano mandou para o gabinete do Alexandre de Moraes, justamente tratando desse caso do Rumble, alertando o ministro de que ele estava descumprindo o direito internacional ao tentar comunicar as redes sociais americanas não pelos trâmites legais previstos ali nesses tratados internacionais, mas por uma via oblíqua, mediante essa comunicação via e-mail. Então, para quem tiver curiosidade até de ler, eu vou... obviamente a petição está em inglês, são 62 páginas, mas é impressionante como o advogado conseguiu ali condensar os principais fatos ocorridos no Brasil desde 2019. E até queria lembrar aqui, só ler um trechinho para os senhores aqui, em que ele começa aqui explicando quem que é o ministro Alexandre de Moraes para essa juíza federal americana que vai apreciar o caso. Fala assim, em 2017, o ministro Alexandre de Moraes ascendeu ao Supremo Tribunal Federal após um acidente aéreo que matou seu antecessor, o ministro Teori Zavascki. O ministro Zavascki presidia a Operação Lava Jato, uma investigação multibilionária central para o combate à corrupção no Brasil. Embora o ministro Moraes não tivesse experiência prévia como juiz, o Senado brasileiro confirmou sua nomeação em 22 de fevereiro de 2017 e ele tomou posse no mês seguinte. Em março de 2019, um grande jornal brasileiro noticiou que o ministro José Dias Toffoli, colega de Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e ligado ao Odebrecht, um conglomerado que admitiu pagar cerca de 788 milhões de dólares em propinas. 3 dias após essa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, por meio do ministro Toffoli, iniciou um inquérito 4781, conhecido como Inquérito das Fake News. O STF invocou o artigo 43 do Regimento Interno do STF, um artigo geralmente reservado para questões administrativas, para se autorizar unilateralmente a abrir uma investigação de natureza criminal ex officio, ou seja, de iniciativa própria, atropelando o Ministério Público e os tribunais de primeira instância. Críticos no Brasil e no exterior classificaram isso como inconstitucional, alertando que o STF, a mais alta corte do país, estava efetivamente se atribuindo os papéis de investigador, procurador e juiz sob o pretexto de combater notícias fraudulentas, ofensas e ameaças contra o STF e seus ministros. E o advogado do Rumble vai além. Ele vai relatando cada um dos casos de cidadãos americanos ou residentes legais estrangeiros nos Estados Unidos que foram vítimas de censura por parte do ministro Alexandre de Moraes. Um dos casos é o da Flávia Guimarães, uma brasileira que reside há mais de 20 anos nos Estados Unidos, que obteve cidadania americana, ela é casada com um cidadão americano, tem uma filha americana e ela descobriu subitamente que havia sido
objeto de uma medida de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes por questionamentos que ela fez no X relativamente ao processo eleitoral de 2022. E o que é pior, ela veio passear no Brasil com seu passaporte americano, como ela é cidadã brasileira e americano, e quando ela entrou no aeroporto brasileiro, ela descobriu que seu passaporte brasileiro havia sido cancelado e depois se instaurou um inquérito contra ela por ordem do ministro Alexandre de Moraes, alegando que ela teria se valido de um documento falso para entrar no Brasil. Sabe qual que é o documento falso dela? O passaporte americano. E, nesse caso, ela também foi objeto de uma medida de censura por parte do ministro, que comunicou o X para que retirasse o perfil da rede social dela no ar, também por uma ordem judicial secreta e ilegal e comunicada via e-mail. Então, depois ele cita também o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, que hoje se encontra, que foi aposentada compulsoriamente pelo CNJ e hoje se encontra exilada nos Estados Unidos, que também foi vítima por parte do ministro Alexandre de Moraes de ordem de bloqueio de todas as suas contas bancárias no Brasil, de cancelamento do passaporte, dentre uma série de outras medidas de censura, etc. O caso do Alan dos Santos, que foi que motivou inicialmente esse processo. Ele cita o caso do Rodrigo Constantino, o caso do Paulo Figueiredo e, por último, ele cita inclusive o caso agora mais recente do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos desde março, hoje também havia sido determinada a apreensão do seu passaporte lá em março, e que também agora tem contra ele instaurado um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal por parte da Procuradoria-Geral da República. Então ele faz um apanhado geral de tudo o que aconteceu no Brasil desde março de 2019 até hoje, escancarando ainda mais para o mundo as ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora se vê com essa ação judicial nos Estados Unidos que pode levá-lo ao pagamento de uma indenização, repito, aqui na casa das dezenas de milhões de dólares. E, a princípio, esse processo vai ser ali conduzido na Justiça Federal de Tampa, no estado da Flórida, e o pedido deles de que o juiz constitua um júri em que serão selecionados ali pessoas do povo, leigos americanos, para que então possam apreciar todas as medidas ilegais praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra as redes sociais americanas, cidadãos americanos e estrangeiros residentes nos Estados Unidos que têm buscado com que suas decisões produzam efeitos nos Estados Unidos, violando a soberania americana, porque ele não está respeitando o trâmite internacional existente para que ele venha a tentar com que suas decisões produzam efeitos em território americano, conforme já reforçado, inclusive, como a gente falou essa semana, pelo Departamento de Justiça americano, que é a autoridade máxima do Poder Executivo Federal nos que diz respeito aos assuntos envolvendo o Poder Judiciário e todas essas ordens internacionais que eventualmente queiram surtir efeitos pelo ministro Alexandre de Moraes. E só para fazer aqui mais um detalhe que ele traz na ação, ele compara as medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, as medidas também tomadas pelo procurador do Tribunal Penal Internacional, que chegou a pedir a ordem de prisão do ex-premier, do atual primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele compara como esses duas figuras ligadas ao aparato de justiça, tanto o Alexandre de Moraes, no caso, né, servidor do Poder Judiciário brasileiro, quanto esse procurador do Tribunal Penal Internacional, que tentaram com que as suas decisões viessem produzir efeitos violando a soberania americana, e ele cita inclusive isso na petição inicial. Então você vê hoje que o ministro Alexandre de Moraes está numa situação muito complicada perante o Poder Judiciário americano, Mari. Ótimo, Frederico. Já a gente volta a falar sobre isso, porque a gente tem que receber nossa deputada que está esperando aqui na linha, digamos assim. Mas fique de olho que na segunda-feira a gente vai ter o deputado de Trump, ele que é Martin De Luca, já participou aqui conosco no Entre Linhas, estará novamente na segunda-feira. Vamos receber agora a querida deputada Adriana Ventura. Boa tarde, seja bem-vinda novamente aqui ao programa Entre Linhas, né? Conta pra gente já, essa semana a gente tem caso da Carla Zambelli, sua colega, inclusive, na Câmara, como a senhora tem visto e recebido esses novos episódios aí que expõem a grande problemática que a gente vive de perseguição política hoje no país. Acho que a senhora está sem áudio, se puder só ver ali se o microfone está ligadinho, por favor. Sempre bom colocar o áudio, né, Melissa? Boa tarde, meus queridos. É um prazer estar aqui com vocês em Telinhas de novo. Olha, você começou por um assunto que
assim, é uma aberração de todos os tipos, né? Porque aqui, você falou da deputada Carla Zambelli, aquela que teve 1 milhão de votos, que representa no mínimo 1 milhão de pessoas, e aqui também não se trata de concordar com o que ela fez ou deixou de fazer, gostar dela ou não gostar dela. Aqui a gente está falando de questão do que é legal e do que é legal. E essa questão da prisão da Carla Zambelli é uma aberração jurídica de todos os tipos. Primeiro, porque é ilegal prender uma deputada federal, a menos no caso que a gente já sabe de flagrante de crime inafiançável. Quais são? São os casos específicos: tortura, tráfico, terrorismo, aquelas coisas que já foi muito faladas aqui. Então a gente vê que é, de novo, assim, o STF passando da linha, invadindo um poder que absolutamente não é dele. Outra coisa que eu acho muito bacana é, assim, ela tem um direito constitucional de ir e vir. O processo dela que estava correndo não tinha transitado em julgado. Então, existem 1000 coisas aqui, mas a questão é: o devido processo legal está sendo tomado? Como fica também a questão do autoritarismo, da censura, do bloqueio das redes dela, principalmente as redes dela não, dos familiares. Então começa a respingar em todo mundo. Que poder é esse todo poderoso de transferir penas, ações para terceiros? Então quer dizer agora que mãe responde pelo filho, a mãe responde pelo filho quando o filho é menor, ok. Agora, um filho ter conta bloqueada, familiares serem penalizados, gente, isso realmente é uma aberração. E o que é mais aberração ainda, e eu acho triste, é o silêncio dos que poderiam fazer algo. O silêncio dos grandes juristas. O silêncio da OAB, que deveria fazer alguma coisa. O silêncio dos outros ministros do tribunal, do STF. Então, eu acho realmente triste, porque aqui a gente está defendendo princípio, a gente está defendendo valor, a gente está defendendo Constituição. Não se trata aqui de pessoa A, pessoa B, no caso da deputada Carla Zambelli, mas poderia ser qualquer deputado. A gente está falando aqui não de defender pessoas, mas de defender o que é certo. Ministro Alexandre de Moraes não pode fazer isso. Supremo Tribunal Federal não pode fazer isso. Isso é um absurdo, isso é ilegal. E que bom que alguns estão falando, porque do jeito que estão querendo censurar a rede, regular a rede, querem votar agora o artigo 19 da internet, querem calar todo mundo, é censura toda a prova por conta de um autoritarismo absurdo. Ótimo, deputada, até aproveitando a sua fala, já vou avisando o pessoal que está aqui, daqui a pouquinho vai entrar aqui para conversar conosco o João Zambelli, o filho da Carla Zambelli, que teve hoje, inclusive, né, a conta dele, que tinha umas 32 mil pessoas seguindo, já foi suspensa no Instagram, entre todas as outras questões aí que a gente já vai conversar com ele, Fred. Deputada, tivemos essa semana aí essa condenação do humorista Léo Lins a 8 anos de prisão por um show de comédia que ele fez lá em 2022 e que depois ele acabou publicando no YouTube. E essa condenação que acabou chocando, né, as pessoas por mais um exemplo de violação da liberdade de expressão. Mas houve uma discussão muito grande porque essa condenação decorreu também de uma lei que foi recentemente aprovada pelo parlamento, ficou conhecida como a lei anti-piada. Inclusive agora até a própria Caroline Detoni, deputada federal, apresentou um projeto tentando revogar essa lei anti-piada. Como é que a senhora vê essa discussão hoje dentro do parlamento para que eventualmente seja revogada essa lei? Olha, eu acho excelente a iniciativa da deputada Carol Detoni, né, que é líder da minoria, nossa líder da minoria, mas vamos voltar 2 passos atrás. Absurdo foi essa lei ter sido votada e aprovada. Isto é uma grande aberração, porque parece que está todo mundo tão anestesiado que vota coisas que acha bonitinho. Eu lembro que o Partido Novo foi o único que votou contra esse absurdo quando era projeto de lei, e não pensem vocês que foi fácil votar contra, porque a gente sabe que, infelizmente, todo mundo sabe aquela coisa, a imensa maioria vai votando, ai não, imagina que eu votar contra alguma coisa que parece que eu sou racista. Então todo mundo fica cheio de dedinho para parecer bonzinho, bonitinho,
E, na verdade, o que a gente está fazendo cada dia é afrontando cada cidadão brasileiro na sua liberdade. Então, eu lembro que na época dessa votação, muita gente criticou, nossa, tinha que ser o Novo. É o partido racista, isso não tem nada a ver com racismo, porque a gente abomina qualquer tipo de racismo. Mas a gente sabia que isso ia causar consequências horrorosas. Primeiro, porque você começa, não vou nem, daqui a pouco eu falo do João Lins, mas você começa também a aumentar coisas e criar penas desproporcionais. Então, o Léo Lins, no caso, 8 anos de prisão, né? 8 anos e 3 meses, e aí você pega outras coisas horrorosas como sequestro, como furto, como outras coisas, é 1 a 3 anos, 1 a 4 anos, e conta piada 8 anos. É de novo aquele disparate, aquela coisa absurda. E o que me choca é que isso é censura também. Censura de quem fala as coisas. Vamos lembrar, e falo isso também porque eu convivo muito com a classe artística. Quando você é artista, você está fazendo o quê? Você faz uma crítica social. Você tem que ter liberdade para falar, para debochar. Eu conto para todo mundo, meu olho é enorme, meu nariz é torto. Eu sempre era na escola aquela pessoa zoiuda de nariz torto e tal. Cara, você vai falar assim, quando você era pequena, você gostava? Não, eu não gostava. Mas a questão é que crítica faz parte também da gente crescer, da gente saber lidar com isso. Isso faz parte de crescimento também. Nós também, figuras públicas, quando a gente é muito criticado, recebe alguma coisa, a gente precisa aprender a lidar com isso. E voltando aqui para a questão, né, de ser injúria, a questão de crime racial, ser igualado a racismo, aquela coisa toda, é uma aberração o que está acontecendo. Quem não conhece artista, quem faz sátira, Léo Lins, que debocha, que faz... Gente, para que ser crime? Precisa ir para trás das grades? A gente tem um monte de corrupto que devia mofar e morrer, apodrecer, que soltam, o judiciário solta e tudo bem, porque coitadinho, não é mesmo? Agora, o humorista não pode contar piada. Então, a gente está vivendo um período medíocre, onde, infelizmente, o cidadão cada vez mais está perdendo a sua liberdade, o artista está sendo calado também, e isso, a arte está sendo atacada. E eu não vejo como que os artistas, os jornalistas não estão percebendo isso. Porque o que está acontecendo é um controle absurdo, com o único objetivo de censura. É isso, censura. O Léo Lins aqui tem todo o meu apoio. Espero que ele não desanime, não desista do país dele, apesar dessa mediocridade, dessa atrocidade que estão fazendo com cada cidadão brasileiro. Ótimo, deputado. Até a gente considerando vários desses episódios, tem Carla Zambelli, né? Tem também aí uma ofensiva que a gente tem visto sobre Eduardo Bolsonaro, o pessoal querendo que ele utilize tornozeleira eletrônica também, o próprio Jair Bolsonaro. Então a gente vê vários fatores acontecendo ao mesmo tempo e esses nomes da oposição no exterior, como a própria Carla Zambelli, isso ajuda a fazer, né? Ficar mais evidente o que tem acontecido no país, né? Como que a senhora acredita que isso pode contribuir também, como a gente viu agora há pouco, o Frederico estava descrevendo aí, né, os avanços aí, novas ações contra Moraes nos Estados Unidos. É possível ver com otimismo, apesar de tudo, esses últimos episódios, para escancarar o que tem acontecido por aqui? Olha, o mundo inteiro já se deu conta do que está acontecendo no Brasil. Esse brincar de faz de conta, que alguns insistem em fazer, assim, não está colando para ninguém. Mas o que eu acho interessante e dramático é que você vê que a coisa é tão absurda, o ultrapassar limites é tão absurdo, que um outro país precisa tomar medida, porque internamente não se toma. Isso é chocante. Então, o fato de termos deputados que saíram daqui, assim, e eu não estou entrando em mérito de ação dos deputados, se concorda, se gosta, se não gosta, se é certo. Eu estou falando de princípio, estou falando de seguir a Constituição, eu estou falando de devido processo legal, é disso que eu estou falando. Porque muitas pessoas, não gosto dessa pessoa, ela é péssima, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de direito, do direito de cada cidadão. Então, o fato de termos deputados federais que têm imunidade, a Constituição é muito clara. A gente também está falando de uma Constituição que tem vários artigos que falam de liberdade de expressão.
também é muito clara. Quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser guardião da Constituição, devia cuidar desses artigos, fazer o que faz, ultrapassando limites, sob qualquer pretexto de defender a democracia, eu falo claramente aqui, o Supremo Tribunal Federal agindo assim está destruindo a democracia. Isso é uma afronta à democracia. Então, não, tudo é um terror, então siga a Constituição, devido ao processo legal, imunidade parlamentar e outras coisas que não estão sendo respeitadas. E isso só acontece também, e eu acho que é bom frisar isso, só para finalizar essa parte, é que isso acontece justamente porque o Congresso não se posicionou da maneira que devia, o Congresso é covarde, porque deveria colocar o Supremo Tribunal Federal no lugar. Aqui não, meu querido, você tem um papel, o papel do legislativo é esse, o poder legislativo é o maior dos poderes, isso também está na Constituição, quer o Supremo Tribunal goste ou não, e deste poder maior, que é o legislativo, emanam os outros poderes. Ponto final, e é isso. Agora, o Supremo Tribunal não pode legislar, não pode passar da linha, e a gente vê isso todo dia, e o Congresso Nacional, acovardado, um Senado que não faz o que deveria fazer, né, acabar com esses abusos de autoridade, com esses abusos de poder, ele continua nessa toada e é por isso que ele vai avançando. Então a gente vê muito parlamentar com o rabo preso, que não fala por causa disso, por causa daquilo. A gente vê, sabe, guerrinhas no Olimpo, um provoca o outro, mas na verdade eu falo sempre dos meus 3 Cs. Isso acontece ou por covardia, ou por conivência, porque está conveniente, ou simplesmente porque tem muita corrupção envolvida, em muitos casos onde políticos parlamentares não tomam atitude exata e tem medo porque tem rabo preso. Deputada, falando na questão aí da soberania do parlamento num Estado democrático de direito, como é que hoje se encontra a questão aí da discussão do PL da anistia? A gente sabe que, né, parece que o tema deu uma sumida aí do debate público. Como é que se há alguma mudança aí de posicionamento por parte do presidente da casa, Hugo Motta? Na verdade, eu acho que esse tema da anistia, ele não saiu nunca e nunca sairá do debate público, porque eu acho que é uma mancha que o nosso país tem, não é mesmo? É uma mancha porque a gente viu um Brasil completamente dividido, e sem entrar também aqui em defender pessoas ou fulano A ou fulano B, porque também não vem ao caso, a gente está falando de devido processo legal. Eu fui visitar as pessoas que estavam presas. Eu sei o que eu vi, eu sei como eu vi, eu sei o que eu encontrei lá. E aquilo ali é uma degradação. E, assim, pegaram a Constituição, picaram. E aí todo mundo lá é golpista. Então, os 1.500 pessoas presas, arrastadas, até as que não estavam ali, são golpistas. Então, é uma narrativa tão ridícula, é tanto absurdo, que esse tema da anistia precisa ser tratado. E muitas vezes tem gente ali que não tem do que ser anistiada. É isso que é mais triste da história. É pedir anistia para quem não fez nada e não precisa de anistia. Daí vocês falam assim, teve muita gente que quebrou, fez... Baderneiro, é claro, precisa ser julgado com o devido processo legal, ser condenado, pagar, e tá tudo certo. Agora, a gente vê os absurdos e a forçação de barra, e o exemplo da Débora do Batom é o maior de todos. É assim, é uma aberração. E a conivência, a covardia de alguns e o silêncio de outros que poderiam fazer a diferença é o que mais me choca. Sabe? Porque um dia preso injustamente, ou você ter uma vida manchada por causa de capricho, por causa de guerra, por causa de abuso de poder, esse tempo não retorna. Uma mãe que fica longe de filhos menores, esse tempo não retorna. Uma pessoa que morre na prisão, que nem o Clezão, por descuido do Estado, esse tempo não retorna. Então, isso daí não vai ser esquecido. Esse assunto inflama um pouco a gente, porque a gente vê tanta gente injustiçada que realmente isso deixa a gente um pouco fora da órbita. Mas voltando especificamente para a tua pergunta. O tema da anistia foi muito levantado, o deputado Sóstenes, que fez toda a coleta de assinatura da urgência, que naturalmente foi uma das primeiras a assinar, nós, Partido Novo, assinamos sim, para justamente tentar reduzir tanta injustiça, e volto a dizer, quem fez baderna e tudo mais, tem que ser preso, tem que fazer. Agora,
Os inocentes que estavam lá precisam ser tratados e cuidados. E hoje, o que aconteceu? Esse debate esfriou, porque naquela reunião de líderes, onde estavam lá, o presidente Hugo Motos líderes, eu era líder, eu estava naquela reunião, né, eu passei a liderança do Novo depois de 2 anos e meio para o deputado Marcel Van Hatten, com muita alegria, mas naquela reunião da anistia, foi a última reunião de líderes que eu participei, e eu vi ali eu fiquei muito mal impressionada, porque ali os líderes resolveriam que não votariam por várias razões, cada um fez o seu jeito, mas o que eu percebo? Muitos falaram naquela reunião que se fosse uma coisa muito específica para os presos do 8 de janeiro, aquilo seria feito. Por que isso acontece? Porque apensado, junto com aquele projeto de lei, tem vários outros projetos de lei que anistiam ampla, geral e restrita. Daí tem gente que fala, não, se for para pegar o presidente Bolsonaro, eu não aceito. Se for para pegar o partido, não sei o que, a multa, eu não aceito. Começou a poluir. Então, o objetivo agora é cuidar de alguma coisa muito específica que daí tem mais chance de passar. E outras coisas, os líderes e tal, não vão comprar essa briga com o governo Lula, nem com a STF, porque a maioria é base, tudo é base ali, é triste, os interesses comuns os interesses comuns ficam abaixo, né, do seu interesse próprio, é sempre assim, do seu próprio umbigo. Infelizmente é isso. Ótimo, deputada, gostaria que a senhora falasse também sobre a importância das eleições aí, né? A senhora já comentou um pouco sobre isso, mas de como, tendo em vista aí as eleições do ano que vem, os parlamentares podem se sentir um pouco mais pressionados para, enfim, desengavetar aí o PL da anistia, e também como deve ser a pressão popular para esses assuntos que são tão importantes, especialmente para a oposição, mas a gente sabe que para a maior parte dos brasileiros, como o PL da anistia, também, né, a CPMI do INSS, né, do roubo dos aposentados, essas pautas pode ser que ganhem mais destaque aí, pela pressão mesmo da população, já de olho em 2026? Com toda certeza, porque como eu disse, é muito engraçado, vocês sabem que nas ruas a população olha pra gente, às vezes um ou outro, fala, eu te conheço, tem gente que me abraça na rua e fala assim, obrigada por defender o que é certo, obrigada porque não sei o quê, tem gente que chora, porque todo mundo tem um tio, uma prima, uma vizinha, um amigo, um colega, que eles identificam como pessoas ótimas, que não queriam ter uma pessoa condenada por inúmeras tal na presidência, e às vezes ajudaram o primo que foi tal, pessoas normais, brasileiros, sabe? Tem muita gente ali fora, sabe? Então as pessoas estão muito tocadas com esse tema, tocadas, e acho que qualquer parlamentar na eleição, inclusive, não estou nem falando do PT, não estou falando dos partidos da extrema esquerda, PT, PSOL, não estou falando desses partidos. Eu estou falando mesmo os partidos assim mais moderados, a esquerda moderada, o centro e tal, os parlamentares são cobrados. Sabe, a maior parte dos parlamentares concorda que teve um super abuso, que passaram da régua, que não tem devido processo legal. Então, acho que todo parlamentar que pensa em concorrer o ano que vem tem que ter esse grau de sensibilidade, porque eu acho que isso vai fazer diferença na vida das pessoas, porque o país está machucado, está dividido, a população, ela está, assim, magoada, e é profundo, é um sentimento misturado com medo, né? Misturado com repressão, que continua, inclusive, né, nesse avançar aí de marco civil da internet, de censura, porque tudo faz parte de um grande pacote. Tudo faz parte da mesma narrativa, né? Essa narrativa de querer calar o cidadão, de querer fazer com que ele tenha medo de falar e de se expor. Regular redes sociais, por exemplo, que eu acho que é outro assunto, também tem que ser feito rápido, antes da eleição do ano que vem. Porque, afinal de contas, rede social é a praça pública, é onde as pessoas falam, onde as pessoas podem falar, olha, o cara é ladrão, eu vi ele fazer isso e isso, ele deu dinheiro pro fulano. Imagina, agora não pode mais fazer isso na rede, não, eles mandam remover teu conteúdo, senão a plataforma vai acontecer não sei o que, cheio de ameaça com ela. Então, quer dizer, o lugar de denúncia, a praça pública, estão querendo calar todo mundo, e todo mundo ficou ofendido com o que está lá. E eu acho, voltando aqui, você falou do CPMI do INSS, todo mundo vai ouvir o que querem que a gente ouça. Isso é triste.
Isso é triste, né? Antes, para você colocar coisa num jornal, numa TV, eram milhões, milhões, era aquela reserva de mercado, aquela coisa absurda, que só milionários anunciavam alguma coisa em algum lugar. Então a internet democratizou acesso, democratizou voz. E é interessante porque as pessoas falam, mas tem gente que passa da linha, tem gente que ofende, tem gente que mente, concordo, isso é péssimo o discurso de ódio, é péssimo quando você percebe que tem pessoas que querem prejudicar outras, que inventam história. Essas pessoas, elas precisam ser repreendidas, mas da mesma maneira que a pessoa tem liberdade para falar, você tem a liberdade de se defender, você tem a liberdade de colocar a verdade. A democracia se corrige pela crítica e por falar coisa errada e você colocar a coisa certa e esse debate acontecer. O que não dá realmente é para você colocar ali um filtro, o teu olhar. Então, daí tem órgãos, assim, muitas vezes, quem que vai julgar se é certo, se é fake, se não é? É algum órgão provavelmente aparelhado pelo PT, né, na situação que estamos, ou é uma plataforma que, na dúvida, vai preferir restringir tudo. Não, ela falou essa palavra, então vamos tirar tudo. Então, triste o que está acontecendo agora. E o PL da anistia, a CPI do abuso de autoridade, a CPMI de INSS, tem muita coisa para acontecer. E eu só espero que os brasileiros continuem falando, questionando e de olho bem atento, porque daqui a pouco a gente não pode falar mais nada. Se até parlamentar estão querendo prender, você imagina o que estamos vivendo. É verdade. Muito obrigada, deputada, pela sua participação, sempre com muita disposição aqui participando conosco. As portas estão sempre abertas aqui na Gazeta do Povo. Olha, um prazer participar com vocês, todos os ouvintes. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Frederico, próximo assunto, inclusive daqui a pouco vou pedir a opinião da Desirê sobre isso também, mas Jair Bolsonaro, deu uma entrevista, inclusive, negando fazer um possível lobby aí para pedir sanções a Moraes nos Estados Unidos, né? Ele foi bem firme, falou sobre esse dinheiro enviado ao filho, Eduardo Bolsonaro, que ele citou ser 2 milhões, e a gente sabe que em dólares isso não dá, assim, uma coisa tão absurda, né? E que seria mais para sobrevivência, porque não sabe quando o filho vai poder voltar, enfim. Qual a sua análise sobre esse novo episódio? Pois é, Mari, o ministro Alexandre de Moraes não só instaurou um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro pela suposta interferência que ele estaria articulando nos Estados Unidos contra o Poder Judiciário brasileiro, né, por obstrução de justiça, né, e estaria atrapalhando as investigações do suposto golpe de Estado, e ele teria... e aí dentro das medidas tomadas no âmbito desse inquérito, ele mandou que fosse ouvido o presidente Jair Bolsonaro, até mesmo em relação a essa questão do dinheiro que ele enviou para o seu filho Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro respondeu de forma muito simples, que primeiro o dinheiro que ele enviou até é preocupado com seus netos. O Eduardo Bolsonaro tem 2 filhos, ele está lá hoje nos Estados Unidos com a sua esposa e com seus 2 filhos, um de 4 anos e outro de 1 ano, e o Bolsonaro ali, sensibilizado como avô e como pai, simplesmente, justamente até porque o seu filho Eduardo Bolsonaro está em licença não remunerada de 120 dias da Câmara dos Deputados, ele acabou fazendo esse envio desse dinheiro para que ele consiga se manter nos Estados Unidos. E deixou muito claro também que, da parte dele, não houve nenhuma tratativa dele, Jair Bolsonaro, com o governo americano para aplicar sanções contra os ministros do STF ou contra outros agentes do Estado brasileiro aí que estejam envolvidos nesses atos de censura e de violação de direitos fundamentais, deixando muito claro até que na própria reunião que o presidente Bolsonaro teve com um oficial do governo americano em Brasília, o Ricardo Pitta, que é o coordenador ali do escritório, conselheiro do escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, quando ele esteve aqui no Brasil para tratar, dentre outros assuntos, da questão de que o governo americano vai passar a tratar as organizações criminosas brasileiras, especialmente o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, tal qual o governo americano já vem fazendo com os cartéis de drogas do México, que os demais assuntos que ele tratou com o Ricardo Pitta ali naquela reunião em Brasília são assuntos de teor reservado e que ele não falaria ali para o delegado da Polícia Federal sobre os assuntos que ele tratou. Então, só reforçando ali que, de fato, todas as tratativas que o Eduardo Bolsonaro tem feito em Brasília decorrem até da sua própria atividade como deputado federal, como a gente já falou aqui algumas vezes, ele que foi
um dos deputados federais mais votados do Brasil, assim como a própria Carla Zambelli, que foi a deputada federal segunda mais votada do Brasil, e muito sintomático do estado de coisas atual do nosso país, que 2 dos principais deputados dos mais votados do Brasil estejam hoje fora do território nacional, tendo que denunciar todas as arbitrariedades praticadas aí contra os brasileiros hoje, infelizmente, Mari. Ótimo. Fred, agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas João Zambelli, filho de Carla Zambelli, que inclusive teve a rede, né, a conta dele no Instagram suspensa. Agora mesmo, né? Hoje ele teve essa conta suspensa, além de todos os outros prejuízos que ele tem tido. Vamos recebê-lo aqui no programa Entre Linhas. Boa tarde, João. Seja bem-vindo à Gazeta do Povo. Antes de tudo, né, a gente lamenta aí pela situação, né, que você vive. Conta pra gente como foi, né, perceber que teve a sua conta suspensa. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a audiência. E, bom, ter a minha rede suspensa foi algo que me deixou muito triste. Uma rede que era minúscula, era, bom, totalmente nada prejudicial à democracia, como diz o ministro Alexandre de Moraes. E, bom, uma inconformidade minha, sem justificativa nenhuma de tal ato, né? Outra coisa, a condenação não deve passar do acusado. Se minha mãe foi acusada de tais crimes que ela não cometeu, por qual motivo eu deveria receber tal penalização? Por qual motivo eu deveria ser acusado disso? Não tem motivo nenhum. É irrelevante para os ministros do Supremo. Eu não tenho poder algum para fazer ataques à democracia, muito menos promover discurso de ódio contra ninguém. O que eu fazia no meu Instagram era postar vídeos, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava a editar os vídeos, a escrever legenda, essas coisas. E eu postava vídeos sobre o Lula, sobre os desmandos da nossa economia, o problema que o governo Lula vem enfrentando, né? Que na verdade a gente vem enfrentando, ele não, mas a população brasileira vem enfrentando. E eu postava coisas nesse sentido, né? Mais uma vez, a Constituição brasileira vem tendo esses ataques, né? E é uma falta de carisma, uma falta de senso de justiça. É uma injustiça. É uma injustiça que não afetou apenas a minha mãe, mas agora a família dela, eu e a minha avó. João, uma das medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra sua mãe foi a suspensão das contas bancárias e de qualquer ativo, né, quaisquer ativos que ela tenha. Como é que hoje essa decisão está interferindo no dia a dia de vocês, né? Inclusive com essa inviabilidade financeira de que vocês possam custear suas despesas no dia a dia. Como é que está a situação de vocês nesse aspecto? Bom, a única fonte de renda que eu, minha avó, temos é a minha mãe. Se a gente tem algum teto para morar, se a gente tem uma cama para dormir, se a gente tem comida sobre a nossa mesa, é por conta do trabalho da minha mãe. E claro, de Deus. Mas é uma tristeza muito grande, ainda mais sobre esse negócio do Pix, né, que vai correr atrás das pessoas que mandaram Pix para ela. Isso não tem sentido algum, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela, o que ela quiser. Então, realmente, a exclusão também, o corte de verbas do gabinete da minha mãe, deixando 18 funcionários sem salário. Desses funcionários, um deles tem um filho que é especial. Alguns desses funcionários têm problemas de saúde gravíssimos, que ajudam a minha mãe, que trabalha no gabinete, pela moral que minha mãe tem, pela disponibilidade que minha mãe coloca com eles, né? Então, é um ataque que, novamente, não vai em cima só dela, mas de mim, que é filho de 17 anos, e também da minha avó, que tem 75 anos, que sofre de problema de saúde, que mal consegue pagar os remédios dela com o dinheiro da aposentadoria. Então, novamente, é um ataque não somente à minha mãe, que não cometeu ilegalidade nenhuma, mas também à minha família. Então, é mais uma vez uma inconformidade do que eu digo minha, que não sei por qual motivo fazer isso igualmente às minhas redes sociais, que se aplica essa injustiça não apenas à minha mãe, mas à minha avó e a mim também.
João, a gente vai passar para a Desirê Penhalba, que fala direto de Brasília, para ela te fazer uma pergunta também. Desirê. Boa tarde, João. Primeiro, Boa assim, né, tarde. sinto nossa solidariedade, porque afinal de contas sua mãe é uma deputada muito querida, não à toa ela foi a mais votada das últimas eleições. E aí a pergunta, né, que agora para poder encerrar a entrevista e também agradecer a sua participação, é qual que é o seu recado para toda a audiência, todos os eleitores, os apoiadores da deputada que também estão preocupados com vocês nesse momento. Bom, minha mãe nunca desistiu de vocês. Um recado para os eleitores, para as pessoas que votaram nela, aqueles que compartilham nas suas redes sociais as palavras da minha mãe, que dão palavras bonitas para ela, que são de boa fé e querem ajudar, as pessoas que mandaram Pix para ela para pagar essa multa exagerada, totalmente exagerada, né? E a gente não vai desistir. São 946.244 eleitores, pessoas que quando colocaram 2210 na urna eletrônica, apertaram confirme e votaram nela, fizeram um voto de confiança na minha mãe. E com isso, ganharam a nossa lealdade. A nossa lealdade acima de tudo. Minha mãe entregou a vida dela a vocês, aos eleitores dela, às pessoas que votaram nela, às pessoas que defendem ela constantemente. Ela não vai desistir de vocês. Nunca. Estando aqui no Brasil, estando nos Estados Unidos, na Europa, seja lá onde ela estiver. Ela vai defender vocês e não vai recuar. Eu entrando para a vida pública, vou manter o nome dela, nunca vou desistir da minha mãe, muito menos das pessoas que votaram nela. Porque se hoje eu tenho alguma motivação para continuar de pé, bater o joelho no chão, agradecer a Deus todos os dias pela vida que eu tenho, mesmo com tanta perseguição, é por causa de vocês. De vocês que votaram na minha mãe, que fizeram esse voto de confiança a ela. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês que votaram. Não vamos desistir. Vocês são a motivação para a gente não desistir. Vamos continuar agradecendo a Deus, fazendo a articulação na Câmara. Eu estou fazendo a articulação na Câmara para minha mãe, conversando com diversos parlamentares, para minha mãe continuar no Salão Verde. Eu espero que eu veja a minha mãe novamente e possa dar um abraço muito forte nela, muitos beijos nela, dizer que a amo do fundo do meu coração. E tenho muito orgulho dela, da mulher maravilhosa que ela é, da heroína que ela é na minha vida, na vida da minha avó. A pessoa grande que ela é, uma mãe que ficou sozinha, uma mãe solo até os meus 12 anos, até o meu pai, Aginaldo, chegar. Eu considero como pai, um homem bom, um homem singelo, de muita fé, de muito carisma, uma pessoa maravilhosa. E vamos continuar, vamos lutar até o fim. Eles vão tentar me calar mais uma vez, vão colocar intimação, vão fazer batida aqui em casa, vão fazer, mas nada disso vai adiantar. Vamos continuar, vamos seguir em frente, agradecendo a Deus todos os dias. Depois da tempestade vem a calmaria. Deus não dá uma cruz do qual não possamos carregar. Muito obrigado, muito obrigado. E continue orando para minha mãe, colocando em orações o nome da minha avó, o meu. Muito obrigado de verdade por todo o apoio. Viu, João? A gente lamenta demais, se solidariza, né, com a sua situação. Eu não consigo imaginar o que você está passando e sua mãe também, né? A gente que é mãe, assim, eu não consigo imaginar qual que é o sentimento. Mas, viu, a Desirê até estava falando em encerrar, mas, na verdade, a gente tem mais uma pergunta até em relação a isso. Porque você falou, né, sobre abraçar sua mãe. E a gente sabe que possivelmente vai ser difícil nos próximos tempos ela conseguir vir para o Brasil. É o que muitos têm dito por aí, né? A esquerda até fala, não vai poder aparecer no Brasil e tudo mais. Você pensa em sair do país, né? Diante da situação que envolve sua mãe, mas tudo que a gente tem vivenciado também passa pela sua cabeça também deixar o Brasil? Não, de maneira alguma. Não pelo fato de que eu não quero ver minha mãe, mas pelo fato de que eu quero continuar mantendo o nome dela aqui no Brasil. Eu digo novamente, ela vai lutando lá fora pela liberdade de expressão, falando com os deputados internacionais, deputados da Europa, dos Estados Unidos, e lutando contra essa injustiça que está acontecendo aqui no país.
E eu vou articulando aqui na Câmara dos Deputados, eu trabalho aqui, né, trabalho entre aspas, não tenho remuneração, eu só tenho o meu terno, a minha gravata, a coragem e o meu sobrenome. Então, vou ficar no Brasil, né, e articulando aqui, conversando com os deputados, mantendo o nome da minha mãe vivo e representando ela aqui nessas entrevistas e continuando, lutando pelas pessoas que votaram nela, que fizeram esse voto de confiança e lutando pela Constituição, pela democracia, pela liberdade de expressão. Muito obrigada, João, pelo seu tempo, sua disponibilidade, né, conversar aqui, fazer pessoas que talvez não consigam entender a realidade, né, o que tem acontecido, assim as pessoas conseguem entender melhor tudo isso pelo que vocês estão passando. Muito obrigada, João, as portas estão sempre abertas aqui, viu? Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Frederico, Desirê, desculpa. E muito obrigado pelo espaço de voz aqui. Gosto muito da Gazeta do Povo. Vocês são extraordinários, sensacionais. E está registrado, minha primeira entrevista que eu fiz foi com vocês. Oh. Muito obrigado pelo espaço de voz e pelo tempo. Muito obrigado. Muito obrigada também. Pode contar sempre conosco, as portas estão sempre abertas. Até a próxima, viu? Olha só, a gente vai receber agora o deputado Bibo Nunes aqui no programa Entre Linhas. Seja bem-vindo, deputado. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. A gente tem várias questões para conversar com o senhor, mas é inevitável que a gente fale, que a gente vai ter que começar a entrevista falando sobre a situação da Carla Zambelli. Como o senhor viu, a gente estava conversando até agora, né, com o filho dela, João Zambelli. Conheço o João desde pequeno. O João, inclusive, essa gravata que ele disse que ele usa é minha, eu que dei para ele. Dei para ele. Então, o João, gostei, ouviu o que ele estava falando, ele bem consciente. Muito legal, João. Se está ouvindo aí, parabéns. Segue na tua luta aí, levando o nome da tua mãe. E eu não tenho a menor dúvida que você será um excelente parlamentar. Tem tudo para ir adiante, porque, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, filho de onça nasce pintado. Tá? Então, ele tem todas as condições. Vai em frente e nós vamos reverter a situação aí. Ótimo, deputado. Além do recado para ele, né, gostaria de ouvir sua opinião também sobre esses últimos episódios aí, por favor, o senhor, enquanto parlamentar também, né, vendo essa perseguição mesmo a uma deputada. Olha, por exemplo, a uma deputada ou deputado, não vamos entrar no mérito se fez isso ou aquilo. No caso, um parlamentar só pode ser preso em flagrante delito e por crime inafiançável. Não aconteceu isto com Carla Zambelli. Portanto, ela não pode ser presa. E, se acaso quiserem prender ela, tem que passar pelo crivo do plenário da Câmara, como foi que passou com o Daniel. Não é isso? No caso do Daniel, eu na tribuna disse, a partir de hoje, vocês estão ajoelhados, são capachos do STF. É a desmoralização quando o próprio plenário permitiu a prisão. E a Carla, nós também teremos que votar se ela vai presa ou não. É uma situação mais difícil, sabe que tem problemas com uma certa rejeição, a Carla e tal, mas também tem o lado positivo de ela como uma parlamentar e que deve ser respeitada conforme diz a Constituição. Eu, por exemplo, vou lutar ferrenhamente para que a Carla não seja presa por esses motivos. Não foi motivo, como diz a Constituição. Ela deixando de ser deputada, tudo bem, mas enquanto ela for deputada, caçar ela vai ter que passar pela gente também, não dá. Então, não entro no mérito, eu entro pelo que diz a Constituição. Nesse caso, ela não pode ser presa. Deputado, nós temos visto aí um avanço crescente, né, do Supremo Tribunal Federal sobre as imunidades parlamentares. Tivemos, como o senhor bem lembrou, o caso do Daniel Silveira, agora a instauração de um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro relativamente às prováveis sanções que o governo americano irá impor contra o ministro Alexandre de Moraes e os demais agentes de Estado envolvidos na violação das liberdades fundamentais dos brasileiros. Como é que o senhor vê essa questão de que muita gente no Brasil, especialmente no campo da esquerda, tem dito que essas eventuais sanções americanas interfeririam na soberania brasileira? O senhor vê como uma interferência? Como é que o senhor enxerga esse atual quadro aí das ilegalidades praticadas pelo Supremo, que tem ganhado tanta projeção internacional, com vários veículos aí como o New York Times, Financial Times, Wall Street Journal,
The Economist dando destaque a toda a censura que tem ocorrido no Brasil recentemente. A censura no Brasil é incontestável, assim como a rejeição ao STF é incontestável. Tem hoje uma pesquisa aí, Poder Data, onde a instituição que tem menos prestígio, a mais desmoralizada no Brasil, é o STF. Temos motivo de sobra para acreditarmos nesta pesquisa. Agora, dizer que é uma afronta, um ataque à soberania nacional, à lei Magnitsky, condenar o Alexandre de Moraes, não tem nada a ver. É um CPF. Simplesmente ele será punido. Não vai poder ter visto americano, não vai ter bens lá, não vai usar cartão de crédito, enfim, o que a lei americana prevê contra quem não respeita os cidadãos americanos na sua liberdade de expressão. Agora, dizer que é um ataque à soberania nacional, como disse o nobre descondenado Lula, numa das suas frases que se caracterizam por ter total destempero, o que tem a ver uma pessoa quando o ataque a pena não é ao STF e muito menos ao Brasil? Nada contra o Brasil, apenas contra um CPF de uma pessoa que, de fato, nos Estados Unidos está contra as normas democráticas daquele país, que eu concordo plenamente. O senhor Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, ele já vive hoje em prisão domiciliar. Ele tem que ficar dentro de casa. Não pode ir num shopping, não pode pegar um avião, não pode andar na rua. Que é isso? Está preso. É uma prisão domiciliar. Não tenho a menor dúvida. E ele usa uma tornozeleira virtual. Essa é a realidade. E a tendência é que as coisas se agravem contra ele, porque ele passou de todos os limites, ele não tem o respeito, ele foi picado pela mosca azul 10 vezes e se considera, na minha opinião, um semideus. Eu garanto que ele não é semideus e muito menos Deus. Ótimo, deputado. Aproveitando, né, que a gente tem vários episódios acontecendo no nosso país aí nos últimos dias, tem também a questão do humorista Léo Lins. Gostaria que o senhor comentasse, né, sobre como isso é perigoso, antes de tudo, né, por ser criminalizando piadas aí, mas também como isso abre precedentes, né, isso coloca ainda mais em risco a nossa liberdade de expressão. Olha, dizer o que num país onde uma mulher, por pintar, né, pichar com batom, leva 14 anos de prisão. Eu tenho uma lei contra a pichação aí que não chega nem perto disso. Só que na primeira chuva já limparia a estátua. 14 anos de prisão. Um humorista com uma piada, 8 anos de prisão. Enquanto estupradores, pedófilos, terroristas, traficantes ficam um pouquinho na cadeia e já saem. Estamos vivendo um momento de distopia no Brasil. O contrário da utopia. É um momento de caos, principalmente na área jurídica, porque o STF está desmoralizando de vez a justiça no Brasil. Isso todos sabem. E eu digo o STF, porque, na minha opinião, 90% dos juízes, com certeza, têm a conscientização de que devem ser imparciais, que devem ser isentos e julgar conforme a lei, e não conforme a política, que hoje é o que impera e desmoraliza o STF. Por quê? Quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É o que nós temos hoje. Os ministros indicados por políticos. Isso tem que acabar, já temos projetos nesse sentido, acabar a indicação para ministro, acabar o tempo de mandato do ministro, acabar a forma de escolha, vamos mudar com certeza. Eu mesmo já tenho uma PEC aprovada, precisa de 171 assinaturas, eu consegui 187 e a assinatura do presidente da Câmara, Hugo Mota, que diz o seguinte, e vai agora para a CCJ na semana que vem, dizendo o seguinte, o ministro, vê que absurdo, o ministro que não cumprir a Constituição, o artigo 53 da imunidade parlamentar, vai perder seu cargo sem remuneração e ficará 5 anos sem poder exercer qualquer função pública. É PEC 48 de 2024, com 187 assinaturas, inclusive do presidente da Casa. Portanto, vai dar um grande barulho, porque se o STF não sabe ficar no seu quadrado,
não respeitam os demais poderes, eles vão saber que quem faz as leis somos nós, do Legislativo, e nós podemos corrigir imperfeições, desatinos que o poder esteja, o judiciário, exacerbando através de novas leis. Quem faz as leis somos nós. E eles parecem que não sabem disso. Tanto é que estão tentando aí regulamentar redes sociais porque não tem a lei. Se não tem a lei, é porque nós não achamos bom que tenha, mas já teve. Nós votamos em 2023, o relator foi o Orlando Silva, do PCdoB, e foi não. Dissemos não, foi votado e foi não. Se foi não, deixa lá. E o STF não tem que se preocupar em estar querendo votar ou fazer decisão se não tem a lei. Eles têm que julgar nas leis que nós fazemos. E não adianta dizer o seguinte, nós vamos tomar essa decisão agora até que tenha uma decisão do Congresso. Eles não têm que pautar o Congresso. O STF não tem que dizer quando nem onde nós vamos fazer alguma coisa. Eles têm que se limitar a julgar as nossas leis, feitas por nós do Congresso Nacional. Deputado, nós temos visto aí uma grande interferência realmente do STF sobre as imunidades parlamentares, né, interferindo em questões como o senhor próprio mencionou agora, a questão do Marco Civil da Internet, em que o Congresso havia muito claro, já havia regulamentado a questão por meio do Marco Civil da Internet, e agora o Supremo Tribunal Federal vem com esse argumento falacioso de que seria o caso de uma omissão legislativa, como a gente sabe que o Congresso se posicionou a respeito do tema. Nós temos também a questão do PL da anistia, em que o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, foi também objeto de uma pressão tanto por parte do governo Lula quanto por parte de ministros do STF. O senhor acha aí que com esse avanço do Supremo sobre agora as imunidades parlamentares, o caso Eduardo Bolsonaro, o caso Carla Zambelli, há alguma chance aí do ministro, do presidente da Casa, Hugo Mota, rever seu posicionamento e eventualmente pautar o requerimento de urgência para a votação do PL da anistia? Tem que prever, semana que vem eu me reúno com ele lá, e ele vai ter que colocar a minha PEC lá na CCJ, porque tem 187 assinaturas e é dele. E essa PEC, indo para lá, já diz o seguinte, olha aqui, agora nós estamos dizendo que vocês serão punidos se não respeitarem o artigo 53. E ainda diz mais esta PEC. Essa PEC diz o seguinte, porque hoje eles argumentam, hermenêutica, interpretam que o parlamentar é imune se estiver na tribuna, por exemplo. Se ele está num evento, se ele está na rede social, não é imune pelo artigo 53. E essa PEC diz também que é imune por quaisquer palavras e em qualquer lugar, na rua, na chuva, na fazenda, qualquer lugar, o parlamentar é imune. E se não cumprir, perderá seu cargo, senhor ministro do STF, ou juiz, ou desembargador, que não respeitar a Constituição. Vê a que ponto chegamos. E aí, nessa empáfia, dessa arrogância que existe hoje, vão dizer o seguinte, vamos declarar inconstitucional. Inconstitucional pedir para que se cumpra a Constituição? É inconstitucional pedir para que se cumpra a Constituição? Pelo absurdo que vivemos, que quem tem que proteger a Constituição é quem não protege, é quem desrespeita. É o que acontece hoje. Está acontecendo agora aí com o Flávio Dino. Ele é réu no caso lá dos respiradores do Maranhão e ele é que vai julgar. Estamos vivendo um momento de distopia plena no Brasil, um momento de governo despótico, um judiciário despótico, e o que eu digo, há muito tempo eu digo, já pegou essa onda aí. Estão querendo me convencer que o poste urina no cachorro. Não é. É o cachorro que urina no poste. Tem que explicar até esses detalhes, porque está tudo invertido, põe um músico, um momento de brincadeira, de piada. Uma piada, 8 anos e 3 meses de prisão. Um batom numa estátua há 14 anos, está tudo maluco. Daqui a 20 anos, o mundo vai comentar e dizer, olha, teve uma época no Brasil que viveram uma loucura jurídica. Chegaram ao ponto de dizer que houve tentativa de golpe de Estado, chegou ao ponto de dizer que houve um golpe de Estado, praticamente, sem um tiro, sem uma arma, sem uma faca, sem um sangue, sem um tanque na rua. Qualquer criança, por pior que seja o dicionário, explica o que é um golpe de Estado. Não tem golpe de Estado sem uso da força.
sem exército na rua, sem um tanque na rua, não teve nada disto, não teve um revólver ou metralhadora. Então, isso é um absurdo sem fundamento. E essas pessoas continuam 2 anos e 2 meses presas, centenas de pessoas presas. Isso sim é que comprova que nós não temos respeito aos direitos humanos no Brasil. Já morreram pessoas. O Clesão foi o primeiro e foi alertado, não deram importância e ele morreu. E mais 2, se não me engano, também já morreram. Tem que fazer o quê? Esses ministros ou ministro que não foi não atendeu ao pedido da própria PGR tem que ser punido. E eu sempre digo o seguinte, que as pessoas estão muito desiludidas. Calma. O bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Senão, qual é o sentido de nós, pessoas sérias? Eu, por exemplo, estou na política pela causa. Qual é o sentido de estar aqui? O bem sempre vence o mal. Deputado, em meio a esse mar de acontecimentos aí, né, tem muita gente que questiona. E o INSS, né? E a CPMI do roubo dos aposentados, como é que fica? O senhor acredita que, pelo menos aí, preocupados com as eleições do ano que vem, os parlamentares deverão se sentir mais pressionados aí? Como é que deve ficar a questão dessa CPI tão importante? Essa CPI tem que ir adiante, sem dúvida alguma. Só eu acredito que o governo já deveria ter dado um jeito de devolver esse dinheiro para os aposentados que foram roubados. Porque também não é solução tirar dinheiro público do povo para cobrir roubo de terceiros, de entidades, de associações que roubaram através do INSS. Esses têm que ser penalizados. Agora, o erro do governo foi não ter cobrado, não ter ido em cima desses vigaristas que têm a desfaçatez de roubar de idosos e dos menos privilegiados. O governo fez o quê? Deixou passar e confessou que tinha erro, assumiu a culpa quando demitiu o ministro Lupi. Então, o governo tem que ser penalizado e a voz do povo se vê em todas as pesquisas. Eu não acredito muito em pesquisa, mas quando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 pesquisas, todas dizendo que o governo Lula está num desprestígio como nunca teve, então aí eu posso acreditar em pesquisa. E vejo nas ruas que ninguém pode ouvir no momento falar nesse desgoverno Lula. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas, viu? Sim, sempre à disposição, porque estamos aqui na luta. Eu estou na política pela causa, não é para me ajeitar aqui ou ali. Eu estou para lutar por um Brasil digno. E sempre digo, tem muitas pessoas que estão esperançosas. Eu digo, calma, quem promete esperança é o PT, que está sempre dizendo para o pobre, nós vamos melhorar, nós vamos ajeitar, quando, na verdade, a esquerda sempre aumenta a pobreza, porque o voto da esquerda é que garante a vitória, o voto da pobreza que garante o voto da esquerda. E eu digo o seguinte, a esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. É isso que fazem. Basta ver que no Nordeste, 13 estados do Norte e Nordeste, as pessoas ganham mais Bolsa Família do que salário formal. Assim começa a ruína de um país. O próprio presidente Lula disse esses dias, não, mas se continuar o Bolsa Família aumentando, nós criaremos mais pobres. De vez em quando ele tem um estalo de lucidez, assim, um lampido de lucidez, entende, como disse o Lula também, que quem ganha mais de 5 a 6 mil reais não vota no PT. Por isso que eu digo, a esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. Boa tarde a todos, imensa honra. Ótimo, até a próxima. Muito obrigada aí pela disponibilidade. Eu que agradeço, uma honra. Até. Bom, agora a gente vai chamar a Desirê Penhalba para comentar sobre aquilo que a gente estava conversando antes com o Frederico, que é sobre Jair Bolsonaro ter, né, participado de uma entrevista falando que não faz lobby nos Estados Unidos para que saiam, enfim, essas sanções aí a Alexandre de Moraes. Desirê, agora sim vamos dar boa tarde direito para Desirê, que antes foi mais na correria ali, né? Boa tarde para você. Conta para a gente aí qual é a sua opinião e analisando os fatos mesmo. Boa tarde, Mariana, Frederico, e que alegria poder receber aqui o deputado Bibo Nunes, né? Fiquei feliz aqui que eu ajudei a trazê-lo, estou elogiando aqui para a assessoria de imprensa dele, que entrou em contato com a gente. E a questão é a seguinte, né? Como a gente está falando sobre essa questão aí dos Estados Unidos, voltando para a pauta Bolsonaro.
Em primeiro lugar, né, ele ficou ali quase 2 horas no depoimento ontem na Polícia Federal, e aí ele comentou, em primeiro lugar, que realmente, né, não houve nenhum lobby ali relacionado a essa tentativa de aplicar sanções a autoridades brasileiras, nem por parte dele, nem por parte do Eduardo Bolsonaro. O que está acontecendo é que realmente as autoridades americanas estão se baseando em fatos, e os fatos por si só são aterrorizantes. Inclusive, a própria como é que chama aqui? Eu vou pegar o nome para vocês. Aquela empresa lá do Donald Trump que entrou com processo contra o Moraes, chama Trump Media and Technology Group. Então, eles protocolaram na justiça contra o Moraes, né, o pedido aí para poder deixar de interferir nos americanos ali, naquelas pessoas que estão dentro do território americano, pessoas americanas, sob lei americana, e eles estão sendo aí, de certa forma, sancionados por um juiz no Brasil. Então, esse processo teve ali uma explicação que eu achei que a gente pode trazer para vocês. São 150 pessoas, 150 perfis, pelo menos, que foram aí tirados do ar por ordem de Alexandre de Moraes. E aí eles exemplificam, né, o quão grave isso é para a liberdade de expressão nos Estados Unidos, porque é um brasileiro que está ferindo a soberania dos Estados Unidos. A gente sempre traz isso aqui, porque ao contrário do que muitos petistas aí ficam querendo argumentar, que é o contrário que está acontecendo, que toda essa sanção que está acontecendo com relação a Alexandre de Moraes seria ferir a soberania nacional. Isso não é o que está acontecendo de fato, porque, a princípio, quem começou com toda essa situação foi o próprio Alexandre de Moraes. Mas esse é o primeiro foco aqui, né, para poder explicar para vocês isso. E já trazendo o contexto, nessa coletiva de imprensa que o Bolsonaro deu, quando saiu aí da Polícia Federal, ele disse que está, né, ajudando o filho mais novo, com 2 milhões de reais para mantê-lo lá. E aí a pergunta que a gente se faz, né, qual é o pai que não ajudaria o filho? E até mesmo essas pessoas que doaram para o Bolsonaro, será que achariam ruim que o Bolsonaro ajudasse o filho? Muito pelo contrário, a gente sabe que é uma situação excepcional e que ainda bem que ele tem como ajudar o filho. Existem muitos outros pais que não têm essa possibilidade. Então, se o Eduardo está lá, inclusive, ajudando que o Brasil possa, de certa forma, ser resgatado aí, a nossa democracia seja preservada, porque o próprio Estados Unidos entende também que ajudar a defender a democracia no Brasil é algo que pode ser um espelho para todo o mundo e até mesmo para os Estados Unidos. Isso é algo que a gente também deve comemorar e agradecemos também a essas milhões de pessoas, não sei qual a quantidade de pessoas que doaram para o Bolsonaro para que conseguisse que o Eduardo estivesse lá. Mas vamos lá, o que eu queria também trazer para vocês é que hoje teve um evento com a Michelle Bolsonaro. Inclusive está acontecendo ainda esse evento. Acontece hoje e amanhã, aqui no Centro de Convenções do Brasil, né, Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. E aí o evento começou já com a presença da Michelle Bolsonaro, com o Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, que mais? Carol Detone, Bia Kicis, mais de 1.000 mulheres que têm mandato como prefeitas, deputadas estaduais, federais, distritais, e várias lideranças aí, presidente dos partidos nos municípios, e estava realmente muito cheio, e nesse evento, aí o Bolsonaro ele fez um comentário também a respeito dessa oitiva dele, também na entrevista que ele deu. Ele falou assim, olha, eu não estou aqui para querer lacrar, eu não estou disponível para falar a respeito dessa pauta com relação ao suposto golpe, a suposta intervenção do Eduardo Bolsonaro, como se fosse uma tentativa de lacrar ou enfrentar ninguém. Ele disse bem assim, eu estarei lá com a verdade do nosso lado. Creio que, se Deus quiser, mostraremos para vocês o que é o Brasil e para onde poderemos ir com o povo ao nosso lado. E isso demonstra muita coragem do Bolsonaro. É importante lembrar que o que ele está fazendo é realmente enfrentar aqui, mostrando para todo mundo todas as arbitrariedades, as injustiças que estão acontecendo, porque ele poderia muito bem ter decidido se manter nos Estados Unidos, assim como o Eduardo Bolsonaro está fazendo, mas não, ele permanece aqui mostrando para todo mundo que realmente é bastante injusto tudo que ele está sofrendo, porque afinal de contas, hoje é ele, mas amanhã pode ser cada um de nós. A gente não pode ignorar isso. E como a gente acabou de falar aqui, o Bolsonaro mencionou, que ele está, né, a justiça americana está se baseando em fatos, e os fatos são sim para a gente se indignar. A gente não pode perder essa nossa capacidade de se indignar pelo que está acontecendo, porque o nosso papel aqui de mostrar para vocês a verdade é também relevante, assim como a de vocês de continuarem
mostrando para outras pessoas, divulgando aqui o nosso trabalho, para que mais pessoas saibam realmente o que está acontecendo e a verdade, não as narrativas que estão sendo ventiladas a respeito disso. Enfim, se por um lado, né, o Eduardo Bolsonaro tem sido perseguido, o Bolsonaro, Zambelli, está parecendo, né, o que na igreja a gente fala que os mártires, né, são sementes de novos cristãos. Quando morre aí alguém dá vida para poder defender a fé, vários outros cristãos nascem. E é o que a gente está vendo acontecer com relação à direita. Se por um lado existem essas pessoas que estão perdendo a capacidade de disputarem eleição, novos nomes estão surgindo, como, por exemplo, o próprio filho aqui da Zambelli, João Zambelli, se colocando à disposição também para entrar na política. A gente percebe que a Michelle Bolsonaro, nesse evento, também acaba sendo uma projeção para ela, e o interessante que a gente assiste lá, o Valdemar da Costa Neto, quando vai se referir à ex-primeira-dama, fala presidente. É claro que ele está falando que ela é presidente do PL Mulher, mas todo mundo ali fica com um certo furor ao ouvir o nome de presidente, porque afinal de contas, sim, ela pode ser a próxima candidata em 2026. Então, de certa forma, se a gente, né, reconhece tantas perseguições nesse momento, vamos encerrar a sexta-feira com a expectativa de esperança de que, por um lado, algumas coisas estão acontecendo que a gente fica muito triste, se lamenta muito, mas novas pessoas estão aí para defender, permanecendo no Brasil pelas causas tão importantes. Ótimo, Desirê, muito obrigada pela sua companhia. Já vamos deixar a Desirê sextar. A gente ainda não, mas ela já pode, né? Muito obrigada e bom trabalho para vocês. A gente se vê na segunda-feira. Bom final de semana. Até, tchau, tchau. Bom fim de semana. Agora a gente vai receber nosso querido Omar Godoy para aquele momento que vocês sabem, na sexta-feira, né? Frases da semana. Omar, boa tarde para você. Conta pra gente, essa semana tem bastante matéria-prima aí, né, para Frases da Semana. Que semana, né, gente? Boa tarde. Só essa tarde agora aqui, né, no programa, meu Deus, quanta coisa já foi dita. E a Frase da Semana, aquela sessão que vai ao ar todo domingo na Editoria de Ideias, comandada pelo Jones Rossi, com os comentários do Arif Uzevic, e eu venho aqui para vender o peixe da sessão. São aquelas frases que a gente fica indignado de ouvir, mas também tem que dar um pouco de risada, porque às vezes são tão absurdas que a gente não acredita que o Brasil é assim. Posso começar então, Mariana? Pode, deve começar. A gente tá louco para saber quais são os destaques aí. Então vamos lá. Vou começar com uma frase bastante óbvia, mas que tocou na ferida aí da esquerda brasileira, desse pessoal que se diz comentarista de geopolítica e principalmente do governo do PT. É uma frase do presidente francês, o Emmanuel Macron, aquele que se engalfinhou com a mulher na saída do avião esses dias. Durante a visita do Lula a Paris ontem, o nosso norte moral tentou culpar a Ucrânia, de novo, pela continuidade da guerra contra a Rússia, e o Lula citou para isso os recentes ataques com drones que os ucranianos fizeram contra bases russas agora no final de semana. Só que o Macron, a gente não é muito fã do Macron aqui, que eu sei, mas nessa ele mandou bem, olha só. Ele, diante dessa conversinha aí do Lula, essa conversinha mole do Lula, ele foi obrigado a mandar um chega para lá. Ele disse assim: penso que a melhor orientação são as ideias simples. Há um agressor, que é a Rússia, e há um agredido, que é a Ucrânia. Todos queremos a paz, mas os dois não podem ser tratados em pé de igualdade. Então o Macron também lembrou que o Putin vem rejeitando os acordos de cessar-fogo, e com isso o Lula foi ficando com a carinha dele mais pro chão, né? Enfim, gente, é triste dizer, em 2025, né, para os olhos do mundo, aos olhos do mundo, o Brasil está alinhado com ditaduras, né, como a gente sempre fala aqui, governos autoritários, né, disfarçados de democracia, e no caso da Rússia, países que invadem outros territórios. Resumindo, Mariana e Frederico, em 2025 nós somos do eixo do mal, vejam só vocês. Pois é bom que isso aí revela qual que é a realidade, porque tem gente que romantiza muito essa relação Lula-Macron, inclusive tem um vídeo, né, dos dois ali com as suas esposas em frente à torre, que está com as cores do Brasil, e aí tem muita gente comentando, eu vou dizer pra vocês, tem uns conhecidos meus que eu senti até vergonha alheia ali, falando viva o Brasil, viva a França, e mandando corações que agora os dois estão unidos, o Brasil e a França, sendo que a maior parte do povo, tanto da França quanto do Brasil, tá bem insatisfeito
feita em relação a esses dois presidentes aí, né? Mas é bom que daí esse fato que o Omar trouxe mostra que a relação não é tão bonitinha assim, não concordam tanto e não concordam em tanta coisa assim, não, viu? É só uma novelinha que eles fazem ali, né? E bem romântica, inclusive, com a torre e tudo, os casais ali. Breguíssimo. É bom, né, Mara, que cai a máscara do Lula, demonstrando para o mundo inteiro que ele tem uma tara por ditadores. Até queria aqui recomendar para os nossos espectadores que leiam um artigo do Omar falando o novo queridinho da esquerda mundial, que é o ditador, né, de Burkina Faso, que inclusive esteve com o Lula lá na Rússia prestigiando o ditador Putin. Omar, Pois é, obrigado aí pela menção, Frederico. Foi um texto que eu escrevi sobre o Ibrahim Traoré, que é o ditador de Burkina Faso e que o pessoal da esquerda está adorando, né? Está comparando com Che Guevara, tem uma campanha forte de desinformação que ele promove nas redes sociais, principalmente no TikTok, mas enfim, está no ar essa matéria. Eu vou fazer então, já que falamos do Lula, a segunda frase é do próprio Lula. Também ontem, em Paris, ele fez uma piada com a forma física da Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, né? Que ele diz que é amiga dele. Imagina um amigo, tem um amigo desse. Disse o nosso luminar. E a minha ministra, que está ali, bem magrinha, dá uma olhada para a Marina. Ela saiu do Acre, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília. Mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar. Então, além de mais uma vez, né, fazer um comentário inadequado para um presidente da República sobre uma mulher, ele se referiu a uma pessoa que tem um histórico, como todo mundo sabe, de problemas crônicos de saúde, né? A condição da Marina Silva, como ela sempre conta, é resultado de malária, ela pegou 5 vezes malária, hepatite, leishmaniose, contaminação aí por vários elementos. E daí fica a minha pergunta, né? Somente para o Frederico, que é o nosso amigo da justiça, aqui o nosso advogado presente. Essa piadinha do Lula pode ser enquadrada como constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida, como certos juízes estão alegando aí para condenar humoristas, Frederico? Com certeza, Omar. E lembrando de gordura, a gente tem que se recordar, obviamente, do Flávio Dino, que inclusive ficou incomodado de ter sido chamado de rocambole do inferno ou de gordola pelo Monark. Ele pode, então, incluir aí o Lula no inquérito das fake news e deixa essa sugestão para o ministro Flávio Dino, Omar. E essa semana o pessoal tá desenterrando alguns vídeos também do Lula, né? Falando de várias questões, algumas falas que seriam consideradas racistas, enfim, desrespeitosas com as minorias, que se fosse o próprio humorista Léo Lins, se fosse qualquer outro nome da direita, seria o terror, né? Mas como é o Lula, eles passam pano, né, Omar? Pois é, né? Não, o Lulinha, ele tá acima do bem e do mal, né? Como já diz o outro, ele é dono de um país. Ganhou de presente o Brasil e o Brasil não é nosso, é dele, né? Mas falando no Léo Lins, eu vou encerrar então com uma frase que é involuntariamente simbólica. Não é do Léo Lins, mas é involuntariamente simbólica porque diz muito sobre o que aconteceu nessa semana e o que tem acontecido nos últimos tempos aqui no Brasil. É uma frase do ator, humorista do grupo Porta dos Fundos e militante de esquerda, o Gregório do Vivier. Numa entrevista a um podcast aí esses dias, ele lamentou, Gregório, que as emissoras de TV aberta, em especial a Globo, não investem mais em programas de humor. Disse o Gregório, abre aspas, a Globo não entendeu o potencial do humor. A graça do humor está no risco e eles não querem correr risco, né? Se eu fosse conhecido do Gregório, dava vontade de chamar na chincha, né? Como se diz, né? Dá vontade de chegar e contar para ele, olha, não, meu querido, a Globo não é bobinha, a Globo entende das coisas sim, a Globo não é a Globo por não entender das coisas, né? E você, Gregório, que não entendeu, né? Porque não tem mais programa de humor, porque ninguém quer ser processado, ninguém quer perder dinheiro. E a culpa disso, muito, é por causa de artistas como você, Gregório, que defendem a regulamentação das redes e ficam quietinhos quando um colega é censurado. O Gregório jamais se manifestou em qualquer um desses processos recentes contra humoristas. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu vi um outro vídeo do Gregório, num outro canal aí de TikTok,
em que ele reclama da internet, pede a regulamentação e chama a internet de tecnofeudalismo. Deve ter lido isso num livro qualquer. E para pedir controle das redes sociais, né, leia-se censura, chamou de tecnofeudalismo. Então, eu peço para vocês aí comentários sobre essa frase do Gregório e se eu estou certo em achar que essa frase é muito simbólica e emblemática no que diz respeito à situação aí que a gente viveu nos últimos dias e no Brasil nos últimos tempos. O pior, Omar, é que essa frase tem sido muito utilizada do tecnofeudalismo pela ministra Carmen Lúcia do STF. Eu li recentemente uma entrevista dela em que ela se utilizou também para criticar aí o suposto oligopólio das redes sociais, né, que incomodariam tanto e dariam vazão ao discurso de ódio. Mas até me lembrando agora do caso Léo Lins, eu queria só citar um fato para algumas pessoas que provavelmente não devem saber, mas a juíza federal que condenou o Léo Lins, ela foi orientanda na graduação de um professor chamado Mauro Iazzi. E o professor dela, há 7, 8 anos atrás, fez um discurso por um plenário lotado, ali era uma reunião do Partido Comunista, dizendo que para os conservadores, citando até uma frase do Bertolt Brecht, para um bom conservador, uma boa parede em que será colocado esse bom conservador, que se pegará uma boa espingarda e com uma boa bala ele será morto e então haverá uma boa pá com uma boa cova. Então eu queria saber dessa juíza que condenou o Léo Lins o que ela acha da declaração do seu orientador na graduação na Faculdade de Direito, dessa frase dele. Se essa frase também não é da mesma gravidade para ele ser condenado a 8 anos de prisão. Então, infelizmente, se vê esse duplo critério desse pessoal que quer criminalizar o humor e os artistas e infelizmente, né, Omar, como você bem disse aí, o Gregório do Vivier faz parte dessa tropa aí da patrulha que quer calar quem pensa diferente e humoristas aí que venham a contrariar o politicamente correto, né? Mas olha só a nossa sintonia então, Frederico. Hoje, agora à noite, vai entrar no ar uma matéria que eu fiz de quarta-feira para cá, que é justamente um perfil do Mauro Iazzi. É um perfil completo, contando a história dele. Ele foi candidato à presidência pelo PCB, já foi candidato a vice-governador de São Paulo, numa chapa junto com o PSOL. Conta essa história aí dele propor o paredão para a direita. Temos aí uma análise, inclusive, do trabalho de graduação da juíza, comparando com a sentença. O trabalho tem ecos nessa sentença aí que saiu essa semana. Temos muitas falas do Mauro Iazzi com relação ao conservadorismo, ele é crítico do conservadorismo, então fica aí a minha sugestão para vocês, vendendo mais uma vez o meu peixe, para ler hoje à noite, lá por 8h30, 9 horas, já está no ar no site da Gazeta, esse perfil do Mauro Iazzi, o comunista que defendeu o paredão para a direita e orientou a juíza que condenou Léo Lins. Pois é, aproveitando que o Omar tá vendendo peixe, vou vender o nosso peixão aqui também, que é a assinatura da Gazeta do Povo. E aí você sabe que na Gazeta você encontra todas essas matérias especiais, colunas exclusivas, tudo mais. E aí, assinando a Gazeta do Povo, você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Então assine através de gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê na tela. E aí você paga apenas R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. É um descontaço. Não dá para perder. Omar, obrigada pelas frases aí, por nos trazer um spoiler do que o pessoal vai encontrar no domingão também, até a matéria de hoje à noite. A gente espera na sexta que vem, hein? Eu que agradeço o espaço, bom final de semana, se cuidem. Um abraço. Eu também, abraço. Se você ficou até aqui, agora, já compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares e deixe seu like também se você ainda não deixou. Frederico, obrigada pela companhia ao longo de toda a semana. Segunda-feira a gente tem novidades aí e a gente conta na segunda. Isso aí, Mário. Muito obrigado. Foi uma excelente semana e que todos tenham um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos os espectadores da Gazeta do Povo. Isso aí, não percam. Segunda-feira voltamos às 3h. É claro que a gente tem toda uma programação da Gazeta do Povo desde as 7 da manhã. Não perca, esperamos vocês às 3h. Ótimo fim de semana. Fiquem com Deus. Até lá.